Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos então nos preparar para o início de nossa reunião pública. Pedimos a todos que fechemos os olhos nesse instante, pensemos em Jesus. Senhor Jesus, amigo de todos nós, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Vem conduzir a nossa reunião pública. Abra-nos as mentes e os corações para a compreensão do tema da noite. Abençoa, Jesus, o palestrante que tem a incumbência de comentar o tema da noite. Mestre amado, em teu nome, em nome dos espíritos amigos que dirigem a nossa casa, nós iniciamos a nossa reunião pública dizendo muito obrigado e que assim seja. Caros amigos, caras amigas, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, importante que nós passemos alguns informes. O primeiro deles é que nós nos encontramos no salão onde se estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a data de hoje é a data em que na casa nós temos uma palestra cujo tema é especial. Hoje o tema é Em Defesa da Vida, Aborto Não. Para conversarmos sobre este tema, nós convidamos um trabalhador da nossa casa, um dos dirigentes, que é o Wagner Nogueira. Muito bem preparado para isso, uma vez que ele é trabalhador do Instituto da Divulgação e também conduz a área de comunicação da nossa casa. O Wagner vai ter 30 minutos para comentar para nós esse tema. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês e, obviamente, conversando um pouquinho com quem irá nos assistir. Então, nós vamos passar a palavra para o Wagner, que vai ter 30 minutos para falar sobre o tema Em Defesa da Vida, Aborto Não. Muita paz. Meus irmãos, nós primeiro queremos agradecer a Deus pela vida que nós temos, pois que se não fosse Deus, eu não estaria aqui nesse momento fazendo a palestra e com certeza vocês não estariam aí assistindo essa palestra. Então que possamos todos nós valorizarmos e agradecer a Deus o dom da vida. Mas vamos lá. Nós temos uma pergunta que está no livro dos Espíritos, pergunta 880, que diz o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro direito? E os Espíritos sabiamente responderam a Allan Kardec dizendo o seguinte: o de viver. Pois isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, o primeiro e o maior de todos os direitos aqui na Terra, como todo o universo, é o da vida. E ninguém tem o direito de atentar contra a vida alheia. Mas aí vem uma famosa pergunta que as pessoas às vezes formulam, muito mais vamos dizer assim, por falta de atenção do que compreensão, quando se inicia a vida humana. Então nós temos aqui uma resposta também dada a Allan Kardec, quando ele formulou essa pergunta aos espíritos superiores. É a pergunta 344. Então, em que momento a alma se une ao corpo? Essa é a pergunta de Allan Kardec. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, o processo reencarnatório se dá no momento da concepção, da união do óvulo com o espermatozoide, formando, então, o ovo ou o zigoto. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança ver a luz. Então, a partir do momento que existe a fecundação do óvulo, ali haverá um espírito eterno, criado por Deus nosso Pai, que tem os mesmos direitos que eu, que você, que todas as pessoas que estão no mundo,
que é o direito de viver. Constitui, então, crime a provocação do aborto, ou seja, o aborto voluntário, ou comumente também chamado o aborto delituoso, em qualquer período da gestação, ou seja, desde a concepção até os seus próximos 9 meses. Os espíritos também responderam a Allan Kardec essa questão, os espíritos superiores. E essa resposta está na pergunta 358 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, e aí nós podemos dizer o pai, o tio, o avó, o amigo, a amiga, né? Que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento ou colaborar para que esse aborto ocorra, pois que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava sendo formado. Então, há crime, né, a realização do aborto, porque caso a vida não se viabilize, haverá com certeza um processo de aborto natural. E isso, com certeza, não é da nossa responsabilidade nem da competência nossa. Tirar um peixe fora de um aquário, ou seja, tirar ele do ambiente da água, significa matar o peixe. Tirar o bebê do útero da mãe, principalmente com as formas agressivas que envolvem o aborto, significa matar uma vida humana. Então, deixe-me viver. Mas o que é o aborto? Aqui nós temos alguns conceitos espíritas e temos um conceito também médico. Conceito espírita. Isso aqui foi retirado da revista O Reformador, numa entrevista dada pelo ex-presidente Giovanni Borges de Souza, que diz o seguinte: o aborto é a violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, o aborto é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil, ou seja, o ser frágil é o bebê no útero da mamãe, que não tem nenhuma condição de defesa. É a violação total daquilo que está prescrito na Constituição Brasileira, o direito à vida. Isso está no artigo 5º, caput, cláusula pétrea da Constituição Federal. O direito à vida, ele é elementar, ele é básico. Com um detalhe importante, né? Nós, enquanto pessoas adultas, em particular, pedimos licença às mãezinhas, nós temos braços fortes, pernas fortes, voz para gritar, para bradar, para poder reivindicar direitos, e o bebê no útero da mamãe, ele não tem essas condições. Por isso a necessidade de todos nós que já nascemos defendermos a vida humana desde a concepção. E aqui vai um conceito médico sobre a questão do aborto. É a interrupção da gravidez no período em que o feto ou o bebê é incapaz de sobreviver fora do útero. Então, ambos os conceitos, eles se harmonizam, não existe contradição. Nem um conceito espírita e nem um conceito médico. Agora, quais são as consequências para a prática do aborto, em particular para a mãezinha, em que às vezes, infelizmente, é até abandonado pelo companheiro, num ato de covardia. Mas nós sabemos que perante as leis de Deus, todos nós respondemos pelo nível de responsabilidade que nós temos pelos nossos atos. Então, quais essas consequências físicas para a mãe? Hemorragias, perfurações do útero, esterilidade, infecções fatais. Com certeza tem outros problemas e que, antes de ser feito o aborto por um médico ou um curioso, normalmente isso não é alertado à mãezinha, que comumente costuma ter sequelas. Nós temos problemas também para a mãe de ordem psíquica. Que problemas são esses? A questão do remorso. É muito comum, infelizmente é muito comum ver mães que abortaram um bebê e depois de determinado tempo ele vai enxergando em outras crianças, depois um adolescente, um jovem, a figura daquele filho que foi abortado. O complexo de culpa, crises nervosas, depressão. Isso é um dado estatístico altamente relevante. E do ponto de vista, significa uma falência moral, ou seja, uma missão que foi dada e uma missão que foi frustrada. O problema da obsessão. Nós sabemos, meus irmãos, que o ato de nós desencarnarmos, ou seja, morrermos fisicamente, não nos torna nem melhor e nem pior.
Agora imaginemos o bebê que foi abortado e ali tem um espírito residente que clamou, que acertou no mundo espiritual, porque quando nós reencarnamos, nós não nascemos de ímpeto, não. Há todo um planejamento do mundo espiritual. E esse espírito reencarnante que combinou com a mãezinha, com o paizinho, antes de reencarnar, tem a sua reencarnação frustrada, com certeza, infelizmente, ele vai ter muita dificuldade de perdoar, porque o perdão ainda é algo que nós ainda não conseguimos exercitar. E não havendo perdão, podemos ter a instalação de processos obsessivos muito sérios e complicados. Nós vamos ver que haverá uma expiação no futuro, desequilíbrio orgânico. Hoje nós temos muitas mulheres que têm vontade ardente de serem mães, mas não conseguem. Fazem tratamento médico, utilizam todos os recursos disponíveis na medicina humana, terrena, nesse instante, não conseguem. Possivelmente, pela lei de causa e efeito, pode ter sido, em outra existência, uma gravidez não aproveitada e que agora, como reflexo da lei de causa e efeito, o desejo de ser mãe não é possível. Mas vamos adiante. E para quem já abortou? Nós devemos lembrar do apóstolo Pedro, que diz o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós não podemos voltar atrás para fazer um novo fim, como diz Chico Xavier. Mas nós podemos começar agora para fazer um novo final, um início daqui para frente com um final mais feliz. Então, para quem ontem abandonou os filhos, nós podemos dizer o seguinte: quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. Nós lembramos de Maria de Magdala, e muito bem relatado por Humberto Campos, lá no livro Boa Nova. Ela era uma mulher muito bonita, muito vaidosa, ela tinha trânsito nas pessoas mais ricas, mais influentes, naquela região entre os romanos. E ela certamente deve ter tido muito problema dessa natureza. Quem sabe, às vezes, até engravidado e abortado. Isso nós não podemos afirmar. Mas ela, ao ouvir Jesus, ela disse ao mestre: Senhor, as tuas palavras enchem o meu coração. O que eu devo fazer, então, para conquistar esse reino dos céus que o Senhor tanto nos ensina? E Jesus, olhando para os seus olhos, mas na verdade olhando para a sua alma, disse: vá e sede mãe da carne alheia. Maria de Magdala, a partir daquele momento, ela renunciou a tudo e a todos. E foi ser mãe das pessoas mais necessitadas da época, os leprosos. Aqueles que eram expulsos da cidade, criança, jovem, adulto, idoso, poderia ser plebeu ou poderia ser um nobre. Maria de Magdala foi ser mãe da carne alheia. E ao desencarnar, relata-nos Humberto Campos, no livro Boa Nova, que ela foi recebida pessoalmente por Jesus. Então, nós podemos mudar o nosso destino. A mãezinha que, porventura, por uma dificuldade, por uma fraqueza ou por falta de apoio, não fez o aborto, ela pode mudar o seu destino. Assim como os pais que abandonou, adotando, amparando, socorrendo uma outra criança ou uma outra pessoa que necessitar. Agora nós vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste de gravidez. Vamos analisar essas próximas imagens? Você recomendaria aborto em alguns desses casos de gravidez? Primeiro caso, o pai é asmático, a mãe está tuberculosa. Tem 4 filhos. O primeiro é cego, o segundo é surdo, o terceiro morreu, o quarto tem tuberculose. A mãe está grávida de novo. Daqui a pouquinho você decide. O segundo caso, uma senhora está grávida, já tem muitos filhos, 2 deles já morreram. Seu esposo está na guerra, ou seja, ela está sozinha. Sozinha com os filhos, A ela resta pouco tempo de vida. E aí, aborta ou deixa o bebê nascer? E o terceiro caso, uma jovem está grávida. Ela não está casada e o seu noivo não é pai do bebê que ela está esperando. Então, imaginemos que se a nossa resposta fosse sim ao aborto. Vamos ver que personagens seriam essas?
A primeira personagem que nós mencionamos, aquele que o pai é asmático, a mãe é tuberculosa, 3 filhos doentes, toda aquela problemática, eu diria o seguinte: se tivesse feito o aborto, você teria ajudado a matar um dos músicos mais brilhantes do mundo, que é Beethoven. Então, a mãe de Beethoven soube fazer a escolha certa. E nós temos aqui o segundo caso, aquela questão da senhora grávida, já tem filhos, 2 deles já desencarnaram, o esposo está para a guerra e ela tem pouco tempo de doença. Se porventura foi feita a opção pelo aborto, com certeza você teria ajudado a matar um homem que muito contribuiu para a união entre os povos, João Paulo II. Então, a mãe de João Paulo II também foi inspirada e agiu corretamente, porque ele nasceu e contribuiu e muito para que a humanidade fosse melhor. E aí nós temos o terceiro caso, o caso da jovem grávida, né? Ela não era casada, o seu noivo não era o pai da criança, e isso, infelizmente, é muito comum. O que fazer? Aborta ou não aborta? Então vamos considerar que a opção, embora infeliz, tenha sido do aborto. Você teria ajudado a matar nada mais, nada menos, se biologicamente assim falando, a figura de Jesus. Então você teria ajudado a matar uma pessoa que conseguiu dividir a história da humanidade em 2 momentos. Logicamente, o simbolismo da figura do Cristo é para mostrar que os destinos das pessoas não estão nas nossas mãos. Deus sabe perfeitamente aquilo que é melhor para todos nós. Então, você, mãezinha, lembre-se, você é co-criadora de Deus. Somente através do útero materno, e obviamente com a contribuição biológica do homem, Deus se faz presente numa nova existência corpórea. Então, a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de quem? De Deus. Nossos filhos, não só nossos filhos. O filho que está no útero da mamãe aqui, nesse momento, não faz parte do seu corpo, não lhe pertence. Essa é uma alma reencarnante com um corpo em formação e que tem os mesmos direitos que nós, já adultos. Então, como podemos defender a vida considerando que o direito à vida é algo inviolável? Como podemos fazer? Trabalhando em defesa da vida. Você pode colaborar. Você com certeza tem alguma amiga, tem alguma conhecida, tem às vezes algum conhecido em que há uma questão de uma gravidez dita indesejável. Por que indesejável? Porque nós devemos lembrar que do ato sexual pode haver a gravidez. O problema não é a gravidez. O problema é um ato sexual sem a responsabilidade e sem o amor necessário. Este que é o problema. A gravidez não é o problema. O problema foi a antecessão, né, do ato sexual sem a devida responsabilidade, compromisso e amor. Mas passemos adiante. Nós podemos e devemos participar das campanhas em defesa e valorização da vida. Aqui nós temos a campanha Madre Teresa de Calcutá. Então nós podemos e vamos, né, isso há mais de 30 anos, na verdade, 35 anos, né, nós completamos esse ano, nós vamos para as ruas, distribuímos mensagens, faixas, cartazes, nós vamos para os pontos de ônibus, para as repartições públicas, fazemos palestras em escolas, esclarecendo, fazendo com que as pessoas possam refletir sobre a questão da valorização da vida e o direito que nós temos que respeitar do espírito reencarnante, da vida biológica ali já nascente. E lembrando, uma das grandes defensoras, né, da vida e contra o aborto que o nosso planeta já viu, nós lembramos aqui da figura amorosa de Madre Teresa de Calcutá, que viveu num país extremamente carente e necessitado, todo mundo sabe, conhece essa história, e ela dizia a seguinte frase, e se nós aceitarmos que uma mãe pode matar até mesmo sua própria criança, como nós podemos dizer para outras pessoas que não matem uns aos outros?
Olha, meus irmãos, como é que eu posso dizer a alguém, não mate, não tire a vida do outro? Somos defensores também da vida, somos contra a pena de morte. Mas eu pergunto a vocês, até na questão do estupro, não existe pena de morte para o criminoso que é o estuprador, embora haja penas severas de prisão. Não há pena de morte para quem tirou a vida do outro num homicídio. Agora, é justo termos pena de morte para o filho da mãe que o está gerando? É justo tirar a vida de um ser inocente que não tem voz, não tem braços para se defender? Se nós nos julgamos no direito de tirar a vida dessa criança intrauterina, que tem vida intrauterina, qual direito nós vamos ter para falar as mesmas coisas? Qual autoridade nós vamos ter para dizer algo em contrário às outras pessoas? Então devemos realmente meditar sobre isso. E finalizando essa fala de Madre Teresa, ela diz o seguinte: eu sinto que o grande destruidor da paz hoje é o aborto. Porque se a gente não respeita a vida do bebê em formação no útero da mãe, que direito outro será defendido por todos nós? Lembrai-vos, aqui vai uma reflexão espiritual, de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Meus irmãos, no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual de André Luiz, nós temos lá em alguns capítulos, em particular do capítulo 9 em diante, salvo engano, que fala do planejamento reencarnatório. Então, antes de nascer, é feito um planejamento no mundo espiritual, como será o nosso corpo físico, como é que vai ser a questão da nossa saúde, porque isso está muito atrelado aos resgates nossos de vidas passadas. Qual a família que iremos reencarnar? É feita uma combinação com os espíritos reencarnantes. Uns reencarnam primeiro, para outros depois reencarnar na condição de filhos e de parentes. E ali nós temos um caso muito interessante do espírito chamado Segismundo, que reencarnou, filho de Raquel, seu esposo, que era um processo de reparação, porque Segismundo, o espírito reencarnante, havia tirado a vida daquele que seria o seu futuro pai. Então, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, nós haveremos também de prestar contas de tudo. Prestar contas do nosso corpo, prestar conta da inteligência que nós temos, prestar conta do bom ou do mau uso das riquezas materiais, mas também haveremos de prestar conta dos filhos que Deus confiou sobre nós, daqueles que nós recebemos e educamos, e daqueles que talvez não tenhamos recebido, não tenhamos deixado nascer. Ou seja, infelizmente, a prática do aborto interrompeu essa vida. Então, haveremos nós de prestarmos contas de tudo isso. E como eu devo agir com meu semelhante? Seja ele criança, jovem, adulto, seja um espírito reencarnante que ainda se encontra fisicamente no útero da mamãe. Vamos lembrar de Jesus. Jesus tem uma passagem muito interessante que está em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que diz o seguinte, em relação ao amor ao próximo: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive sem teto e me alojaste, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Todas as vezes que fizestes a um desses mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Então, deixar um bebê nascer significa fazer esse favor, esse benefício ao Cristo. Abortar uma criança significa deixar de fazer isso também ao Cristo. Pensemos e reflitamos sobre isso. Então, meus irmãos, não basta ser contra o aborto. Tem pessoas que falam: não, eu sou contra o aborto, mas quem quiser abortar, fica à vontade. Nós poderíamos também dizer: olha, eu sou contra o homicídio, mas deixe os outros matarem. Se quiserem, pode matar. Eu sou contra o furto, mas se quem quiser roubar, pode roubar. Isso não faz nenhum sentido, está errado.
Então, é a mesma coisa. Não basta ser contra o aborto. É preciso mais. É preciso mais. É preciso ser a favor da reencarnação. Ser a favor da vida, ser a favor de deixar aquele espírito reencarnar. E caminhando já para a finalização do nosso bate-papo, nós ainda nos reportamos ao livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, o espírito não conseguiu evoluir numa única existência. Como é que ele vai evoluir? Aí os espíritos responderam a Allan Kardec, né? Sofrendo a prova de uma nova existência. O que é uma nova existência? Reencarnar. O espírito retornar ao corpo, né, a um novo corpo em formação. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? É óbvio que no mundo espiritual a gente evolui. Só que, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessário é a prova de uma nova vida corporal. Então todos nós que habitamos aqui o planeta Terra temos a necessidade primária de reencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós possamos evoluir, reparar os nossos erros do passado e avançar na estrada rumo à evolução. E finalizando, duas outras questões que estão dentro do livro dos Espíritos. A alma, então, passa por muitas existências corporais, ou seja, basta uma única existência reencarnatória, ou vamos ter várias? Sim, todos, sem exceção aqui no planeta Terra, contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. A reencarnação hoje não é mais uma verdade da revelação do mundo espiritual. É uma verdade comprovada nos consultórios médicos, nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios de psicologia, de registros históricos de fatos, de dados comprovados cientificamente. Então, a reencarnação é uma realidade. Por último, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos foram sucintos, dizendo o seguinte: evidentemente. Então, meus amigos, pensemos em Deus. Deus nos criou enquanto espírito. E enquanto espírito, nós precisamos aqui na Terra evoluir. E não existe evolução para o espírito se não nascer de novo. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Então a reencarnação para nós é uma oportunidade única em que nós não temos o direito de roubar, de tirar a oportunidade de outra alma. Que Jesus nos abençoe, viva a vida, viva as mãezinhas e viva a reencarnação. Muita paz a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, queremos agradecer ao palestrante da noite, ao Wagner, pelas palavras claras a respeito do tema da noite, sobre a questão do aborto, a importância de mantermos a vida. Muita paz, Wagner. Obrigado. Que Jesus te abençoe. Agora nós estamos nos encaminhando para o final de nossa reunião pública. Antes de nós fazermos a prece de encerramento, nós vamos ter o passe à distância. Nós sabemos que a reunião pública nossa, por enquanto, está sendo virtual, dados os acontecimentos últimos, né, da nossa pátria, de nosso planeta, mas o Centro Espírita não para. O passe também, o tratamento não vai parar. Então, a partir de agora, vocês vão se colocar em condições de ouvirmos o áudio que há de nos conduzir para que a gente possa tomar o passe magnético. Temos fé em Jesus, temos fé em Deus, que o tratamento vai ser feito em cada um de nós, embora à distância. As águas de vocês já estão aí. Então, daqui a pouquinho nós voltamos
para fazer a prece de encerramento. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
faça uso da água fluidificada. Vamos nos encaminhando para o encerramento de nossa reunião pública. Pedimos ao Wagner que faça a prece para nós de encerramento. Pensemos em Jesus, pensemos também em Maria, nossa Mãe Santíssima, aquela que vela por todos nós, principalmente os mais necessitados. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada pessoa que está conosco, que esteve nos acompanhando durante a palestra. Abençoe, Senhor, a cada mãezinha, a cada bebê, a cada espírito reencarnante. Queremos pedir à Mãe Santíssima que possa abençoar o nosso país, abençoar a humanidade terrena, trazendo paz, fé, coragem, a fim de que possamos juntos atravessarmos esses momentos de provas e expiações. E sabemos que Deus, nosso Pai, a tudo conhece, a tudo preside, e que com certeza, depois de momentos tormentosos, haveremos de aprender a amarmos uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros, a auxiliarmos uns aos outros. Graças a Deus, que Deus seja louvado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus amigos, antes de retorno aos nossos lares, queremos dizer a todos que no sábado a gente está tendo os nossos cursos da Casa Espírita de forma virtual. Entre pelo site da Revista Espírita, Revista Alta de Souza, matriculem na TV Web de Escola Web de Espiritismo e participem conosco dos nossos cursos. No mais, tenhamos todos uma boa noite, até a semana que vem, muita paz a todos, fiquem com Deus.